Boa noite a todos. Hoje é dia 35 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. E o vídeo de hoje eu vamos conversar sobre um assunto bem bacana, que é opinião não é inteligência. Algo que todo mundo sabe. Opinião, uma coisa, inteligência é outra. Mas, conforme... eu digo que no meio de um diálogo, no meio de uma conversa, as pessoas às vezes querem dar a opinião dela formulada por frases bonitas ou algo do tipo. E aí ela quer parecer inteligente porque deu a opinião dela. Então, você até pode saber a diferença entre opinião e inteligência. Porém, quando você vai dialogar com uma pessoa, ou com um bicho, um animal, que seja, eu não sei com o que você fala, pô, mas tudo bem. Opinião e inteligência são coisas distintas no meio da conversa, sabe? Você querer parecer inteligente ou você querer falar de coisas que você não sabe, certo? Hoje em dia todo mundo tem uma opinião, mas quase ninguém constrói um pensamento, sabe? Aquele pensamento, aquela criação, sabe? De que aquilo que aquela pessoa está falando com você, você absorver, enquanto ela está falando, você já construiu uma resposta, sem ter que atrapalhar o que ela está falando. Então depois você dá continuidade, certo? Porque o problema não é opinar, é achar que isso no final é inteligência, quando na verdade é totalmente o oposto. É aquilo que não te faz um ser mais inteligente, mas que te faz um ser. Bom, eu não vou ter a palavra. Enfim, um ser desagradável. Acho que assim, essa seria a palavra. Não sei. Mas, em geral, a maioria das vezes. Porque, tá, voltando assim do assunto, quase que eu me perco, sabe? Putz, enfim, é um aprendizado. Estamos aqui para aprender. A maioria das vezes, porque na maioria das vezes, você não quer entender. Você quer parecer inteligente. Vou dar um exemplo. Estava trabalhando, e aí eu vejo um garoto muito ansioso, assim, sabe, um garoto novo, inteligente, bacana, e gente fina, muito ansioso pelas coisas da vida, como se aquela pessoa estivesse atrasada, né? E putz, eu tô atrasado. Ele não fala exatamente assim, mas qualquer cliente que aparecia, o cara tava tipo, tem uma casa pra alugar, tem uma casa pra alugar. Eu falei, cara, aí depois ficou só eu e ele, eu falei, cara, um exemplo, tá? Eu tô te dando um exemplo aqui. Cara, você tá muito ansioso, cara, calma, não precisa ficar ansioso, calma, o que é seu vai por vir, tipo, imagina isso. E aí imagina que esse outro colega de trabalho, olha, e ver você explicando o porquê ele não deve ficar ansioso, e porque ele não está atrasado, e porque ele acha que está atrasado. E aí aquela pessoa, ela, ela nem quer absorver o que aquela outra pessoa está falando. Mas ela começa a entrar no meio, ela começa a perturbar, sabe? Você tá fazendo uma linha de raciocínio, então ela vem e atropela, cara, sabe? Que nem dois carros, né? Assim, um do lado e outro do... Atropela, velho. Não deixa você finalizar a sua linha de raciocínio, porque quer finalizar a frase por você para parecer inteligente, para parecer que, putz, eu sei o que você está falando. Pô, a gente se, pô, tá entendendo? A gente tá entendendo, eu tô entendendo, é mais ou menos essa parada. Cara, não precisa fazer isso, entendeu? Sem necessidade alguma, sabe? Cara, espera o outro finalizar a fala dela, a linha de raciocínio dela. Então você vai lá e dá a sua opinião. Não tente parecer inteligente, porque na maioria das vezes isso vai ser até um benefício para você. A pessoa não botar expectativa em você, sabe? Não criasse ali, não se criar uma expectativa naquele local, naquele, enfim, naquela
ação, naquela atitude, sabe? Que você tenta falar algo como especialista, não tentar criar uma expectativa de que você conhece mais do que você não sabe, certo? Então, não tente parecer inteligente, sabe? Frederick Nietzsche, bom, eu acho que é assim o nome do rapaz. Nossa, eu li o livro dele, porém eu não lembro, cara. Eu não sei pronunciar o nome do cara. Friedrich Nietzsche. Acho que é assim que fala. Bom, ele criticava isso no livro dele, né? A superficialidade disfarçada de profundidade, cara. Cara, isso, sabe? Você tentar ser algo que você ainda não é, velho. Ou você tentar enfim, você tentar parecer mais inteligente daquilo que você não domina, sabe? Você tentar dominar algo que você não domina. E não que não domina porque não tem a capacidade, mas porque você não tem o tempo de experiência que aquilo exige para que você tenha um certo domínio naquela área, enfim, naquele espaço, sabe? Então, frases bonitas, palavras difíceis, mas no final, sem construção real, sem construção nenhuma. E isso é o que deixa tudo superficial, uma conversa superficial. Então, às vezes, você até tem vergonha, até tem timidez, assim, de chamar, sei lá, uma garota pra sair, velho. Porque você sabe que no final você vai falar merda, velho. Você não. Sabe, às vezes você não respeita nem o espaço do silêncio. Cara, às vezes um silêncio em uma conversa não significa nada, velho. Sabe? Na verdade, significa muita coisa. Porém, não que seja algo ruim. Mas que se você tentar preencher esse silêncio com palavras de qualquer jeito, com opinião, falando coisas, sabe, só jogando pra fora, sem pensar, cara, você vai falar merda. E aí no final, se você estiver saindo com a garota, levando ela pra um jantar ou pra um almoço, o que seja, cara, ela vai ficar constrangida, vai deixar o ambiente constrangido entre vocês dois, entendeu? Então, cara, domine esse espaço, sabe? O silêncio, velho. O silêncio nem sempre é ruim. Na verdade, o silêncio é muito bom. Na, na maioria das vezes. Porque demonstra que você não tá ansioso, velho. Que você tá calmo. Tá tranquilo. Tá entendendo? Então, começa a fazer isso. Se você acredita em algo, explica o porquê você acredita naquilo. Porque se você não consegue explicar o porquê você acredita naquilo, é apenas uma opinião solta, uma opinião alheia, que pode mudar nas próximas 12 horas, que pode mudar nas próximas 24 horas, que seja uma semana, se for muito boa, assim, sabe? Algo que pode mudar. Se você não consegue explicar, cara, você não consegue dar detalhes o porquê você acredita naquilo, então é triste, certo? Se você precisa de palavra difícil, sabe? Explicar, cara, explicar não significa você querer, putz, falar de forma inteligente, falar com palavras complexas, mas apenas explique o porquê você acredita naquilo, sabe? Tentar falar com palavras difíceis para parecer inteligente, no final você já perdeu a clareza de tudo aquilo que você queria explicar. E aí você acaba se perdendo. E no meio de se tornar uma pessoa perdida, você acaba se enrolando, se enroscando, e no final você não vai acabar se comunicando nada. Na verdade, você vai acabar se colocando em uma posição negativa na conversa, certo? Então, antes de opinar, organize o raciocínio. Início, meio e fim. Aquela pessoa está falando, eu estou absorvendo, já estou construindo uma resposta, início, meio, e quando ela finalizar, eu vou construir o fim. Batata, sabe? Então, isso que se exige um diálogo, cara. Porque pensar no final dá trabalho pensar. Mas é a única coisa nesse mundo que você consegue controlar, velho. Porque você não consegue controlar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro vai fazer, o que ele fez. Você não controla absolutamente nada. Nada. E a única coisa que você pode controlar nessa vida são seus pensamentos. Então,
pensar dá trabalho, mas pensa, velho. E aí você vai ficando bom até nisso. Vai dando um trabalhozinho no começo, claro, mas conforme vai passando o tempo, conforme vai tendo todo o processo, você vai ficando bom um pouquinho mais, um pouquinho mais. E claro, não pode se medir com a régua dos outros, né? Enfim, opinar é fácil demais. E a maioria prefere parecer ser inteligente, sabe? Elas não conseguem falar, eu não sei, eu não entendo dessa área, eu sabe, eu não tenho um macete dessa área, eu não tenho um know-how dessa área. Às vezes ela quer parecer inteligente quando se tem uma oportunidade dela aprender aquela determinada ação, aquela determinada categoria que eu digo, enfim, não diria assim, mas, sabe, aquele know-how que você poderia reabastecer em você, você, por querer parecer inteligente, você acaba despejando para fora e acaba dando de encontro, sabe? Você e lá se foi embora a minha linha de raciocínio. Nossa senhora. Mas em geral, você acaba atropelando aquilo que você poderia ter adquirido. Então, pensa bem. Quando você está aprendendo, quando você tem uma pessoa que sabe de algo, que ela entende de uma área que você não entende, seja lá uma aviação, um cara que foi piloto 20 anos, 30 anos pilotos da aeronáutica, já andou num Boeing 787, já andou num Falcon, num Gulfstream, um Global, enfim, que seja qualquer um. É uma pessoa que tem experiência na área. E é uma pessoa que você até sabe um pouco, porém você não entende nada. Cara, não tente parecer inteligente. Apenas absorva aquilo, sabe? Porque absorver é muito melhor do que você sair opinando sem direção nenhuma, sem início, sem começo, sem meio, sem fim. E no final você vai se colocar em uma posição muito negativa na conversa, certo? Então, quem constrói pensamento, no final, não precisa provar nada, velho. Sabe? Você vai construindo. E por mais que leve tempo, aquela pessoa, ela respeita o seu tempo. E ela tem que respeitar, sabe? Senão, cara, ela é outra pessoa que está apenas opinando. Na maioria das vezes, cara, aquele curto espaço de tempo entre uma pessoa ter falado algo e você ter absorvido, nesse curto espaço de tempo, você pensou, cara, e você raciocinou tudo aquilo e respondeu. Sem ter, sabe? E é aí que fica o silêncio. E é nesses momentos que as pessoas não conseguem, sabe, manter esse silêncio e continuar a sua linha de raciocínio. Elas preferem, putz, o silêncio. Elas querem cobrir o silêncio e acabam falando sem pensar e falando merda, certo? Então, a maioria prefere parecer ser inteligente do que realmente ser inteligente. Porque você respeitar esse espaço, você respeitar toda essa estrutura, é algo que te faz ser um ser inteligente. Você absorve mais, você aprende mais na vida, sabe? Então, inteligência não se mostra, se sustenta com o tempo, velho. Sabe? Se você começa perdendo, nunca vai sair ganhando. Então, é melhor sair empatando para depois você começar a ganhar do que você começar perdendo. Porque se você começar perdendo, cara, para virar vai ser difícil, meu jovem, certo? Isso aparece na forma que você fala. Então, na forma que você se comunica com as pessoas, nem todo mundo você tem que se manter, você tem que manter aquela base de comunicação. Tem pessoas que falam mais alto, mais baixo, tem pessoas que falam rápido demais, tem pessoas que falam lento, mais devagar, mais calmo, sem pressa. Tem pessoas que têm mais autoridade na voz. Que seja, sabe? Você tem que aprender a base da comunicação, a ser um camaleão, a se comunicar com as pessoas, sustentar, sabe? Então, se uma pessoa chega com você, oi, tudo bem? E você fala alto, cara, você já deixou a conversa totalmente desconfortável. Mesmo que naquele momento você seja uma autoridade, você perdeu sua autoridade e deixou a conversa desconfortável. Então, esse é o ponto. Então, uma pessoa chega para conversar com você, ou você chega para conversar com uma pessoa, e a pessoa fala de uma forma linear. Ela fala, sabe? Ela mantém uma linha de raciocínio ali. Ela mantém
um padrão na voz dela. Então você começa a copiar esses padrões de forma lenta. E aí você vai pegando aquilo, você vai ver no final, é uma conversa agradável, é um papo bom, e você sai feliz e deixa a outra pessoa feliz, não deixa ela desconfortável. Porque se você tentar conquistar uma pessoa e deixar ela desconfortável, cara, é aí que você começa a perder. E quando você começa a perder, pra sair ganhando, vai dar um trabalhão, cara. Vai ter que dar meia volta, passar. Nossa senhora, vai ter que passar o dia inteiro ali conversando, tá entendendo? Então, fica aí o conselho pra você. Não tente ser mais inteligente do que você é. Não tente ser inteligente se você não é. Se você não tem um know-how, não tente parecer inteligente. Não tente, enfim, em geral, não dê opinião alheia. Não fale da boca para fora. Aprenda a organizar seus pensamentos, certo? Bom, fala mais calmo, olhar firme, zero pressa, tranquilo, tô na minha, sabe? Pessoa não curte, azar é dela, velho. O problema é dela. Enfim, outro vício de linguagem. Bom, é isso aí. Hoje é dia 35 do meu treino de oratória. Mais um dia. One day. More one day. Agora são 20 horas e 45 minutos. Dia 8/7/2026. 20 horas e 46 minutos. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Tenha uma ótima noite. E até amanhã.